No capítulo 19 do livro de Levíticos, o Senhor diz: Eu sou o Senhor, portanto não haverá inimizade no meio do meu povo. Todos devem se amar mutuamente. Aí ele citou, pela primeira vez, de uma forma direta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil obedecermos esse mandamento. Observe bem que ele foi expressado por Deus como instrução de vida para todo aquele que deseja ser chamado filho do Deus Altíssimo. Para vivenciarmos os ensinamentos do Senhor, nós temos que atentar para o que Ele nos instrui. Que é impossível vivermos Deus, vivermos a personalidade, o caráter de Deus, sem observar os seus ensinamentos. Primeiramente, porque nunca ninguém viu a Deus. Segundo, que Deus nunca vai vir do céu conversar com uma pessoa diretamente. Então, a palavra dele é toda a instrução que nós temos para darmos prosseguimento em nossa jornada como servos de Deus ou como filhos de Deus, porque o filho é aquele que se dispõe a estar no lar em obediência ao seu pai. Então vamos observar o que a palavra nos instrui. Logo quando nós estamos recebendo essa palavra, ele está dizendo: eu sou o Senhor. Quando ele se posiciona como Senhor, ele está dizendo para mim e para você que todos nós, na posição de servos, temos o dever de atender toda a ordenança, todo o ensinamento que sai dele para nós, porque assim entendemos que a força do Senhor, o poder do Senhor, a sabedoria do Senhor excede o nosso entendimento. E quando atentamos para tudo que ele fala, nós crescemos e somos aprovados por ele e abençoados, e também servimos como instrumento para abençoar outras vidas. Amém? Então vamos entender isso da seguinte maneira. A verdadeira forma de nós aplicarmos o amor em nosso coração é exatamente nos santificando. E como podemos ver os frutos da santificação, da santidade na vida de um ser humano? Através da bondade. Então observem bem, a bondade, a santidade exige atos de bondade. E o que é a bondade? O que é ser bom? Então, primeira coisa, você tem que puxar agora dentro da Bíblia sobre o que se trata de bom ou de ruim. Observando a palavra do Senhor, nós encontramos que a bondade, ela tem uma tendência a olhar para os fracos, para os oprimidos, para as pessoas que têm deficiência ou que são impedidas de fazer aquilo que todas as outras pessoas fazem com a mesma facilidade. Quando você olha para estas pessoas ou procura fazer o bem aos outros, não por uma questão de superioridade, mas por uma questão de compaixão, que está ligado ao amor, está ligado ao carinho, ao afeto, então você começa a ter os princípios da santidade. Voltando para o livro, para o Novo Testamento, no capítulo 4 do livro de Efésios, nós encontramos esta escritura registrada. Observe bem, verso 20. Não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar a respeito dele e, unidos com ele, aprenderam a verdade que está em Jesus. Ninguém nesse mundo viveu tanta bondade como o Senhor Jesus viveu. A bondade era vista no seu olhar,
no seu gesto, nas suas palavras, na maneira que ele tratava as pessoas, não fazia acepção de ninguém. Jesus nunca olhou para uma pessoa condenando-a. Ao contrário, ele instruía a pessoa e dizia: se você persistir no seu erro, o seu erro te condenará. Mas ele também procurava dar à pessoa a oportunidade. No entanto, se você vier a mim, você será salvo, será justificado. Então, os atos de Jesus, a maneira dele proceder, foi tremendamente extraordinária e é um líder e um exemplo de vida para qualquer pessoa. Por isso que os ensinamentos do Senhor são perfeitos. Se você deleitar na leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar enriquecimento espiritual e moldar o seu caráter na personalidade deixada por Jesus através dessas escrituras. É muito bonito, é muito lindo, realmente. Vale a pena você ler a palavra de Deus. E é nisso que Paulo agora está direcionando aos Éfesos, dizendo exatamente: você aprendeu com alguém que serviu a Cristo, e ao ouvir a palavra que procedia da boca deste que servia a Cristo, com toda certeza você aprendeu que não pode viver de acordo com o mundo, tem que ter uma vida diferenciada. Então observe bem, ele continua dizendo assim: os seus corações e as suas mentes, verso 22, e quanto à antiga maneira de viver, abandonem a velha natureza de vocês. Quer servir a Deus? Quer andar com o Senhor? Quer fazer parte da igreja de Jesus? Então, querido, a velha natureza, aquela natureza pirracenta, brigona, de atingir, de ofender, de ferir as pessoas, tem que ser destruída. E no lugar dela tem que entrar esse ensinamento, essa ordenança que saiu da boca de Deus para os israelitas e também veio de Jesus para todos nós, que somos seus seguidores. Então a primeira coisa que precisamos entender é que se não amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, a nossa fé não tem nenhuma validade diante de Deus e não fazemos parte do reino de Deus. O amor é a essência do poder de Deus em nós, é a riqueza que nós herdamos quando nós cremos em Jesus Cristo. Ele derramou sobre nós o seu amor de uma forma abundante e graciosa. Então vamos prosseguir observando aqui. Os seus corações e as suas mentes devem ser completamente renovadas. Observe bem, o coração tem que ser transformado, renovado. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim, não vou mudar. Meu filho, se você pensa isso, ou minha filha, se você pensa isso, você não quer fazer parte do reino dos céus. O reino de Deus, ele é feito de transformação, mudança radical. Você tem que mudar os seus pensamentos, mudar o seu palavrear, mudar o seu comportamento, pois o coração tem que ser preenchido com a graça de Deus, com o amor, com a misericórdia e com a bondade, pois esses princípios é que vai fazer com que você tenha uma vida santificada e aprovada por Deus. E ele continua dizendo: vistam-se com esta nova natureza que Deus criou de acordo com a sua própria natureza. Então Deus, quando trouxe para o homem estes ensinamentos no Antigo Testamento, e depois Jesus trouxe para nós no Novo Testamento, o propósito do Senhor é fazer com que nós sejamos semelhantes a Ele. É por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque o Senhor, teu Deus, é santo. Se você não deseja santificar-se, ou não deseja viver uma vida santificada, com toda certeza você não vai fazer parte do reino de Deus na eternidade. Então, esteja atento a esses detalhes. E ele diz mais: e que se mostra na vida verdadeira, que é correta e dedicada a Ele. A vida verdadeira que é correta. Qual que é a vida verdadeira que é correta? É a vida que há bondade, que há amor, que há participação,
que quando você olha para o fraco, para o oprimido, você não o condena, mas você estende a mão para ajudá-lo, para que ele se ponha de pé. E quando você encontra alguma pessoa numa posição inferior, ao invés de você avaliar as suas fraquezas, limitações, você estende a ele a sua mão, o seu coração, para trazê-lo para junto de você e fazê-lo caminhar com você. Isto é bondade. Então observe bem. Ainda no verso 30, ele diz assim: e não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ora, meu querido, Jesus disse que ele daria o Espírito dele para estar conosco, e ele seria nosso mestre, nosso guia, orientando, nos guiando. Ele estaria fazendo lembrar todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Todo esse propósito da visão de Jesus, da ação do Espírito Santo em nossa vida, tem como finalidade apenas nos santificar. Mas se você age com a natureza humana e volta lá no seu passado e traz aquela malícia, aquela maldade toda para dentro da sua vida e tenta introduzir isso dentro da igreja, observe o que a palavra está dizendo. Você vai entristecer o Espírito Santo. E se você entristecer o Espírito Santo, você vai ficar em maus lençóis diante de Deus. Observe mais o que diz a Escritura. Deus, porque o Espírito é a marca da propriedade de Deus em vocês e a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Se você não for obediente às instruções que o Espírito Santo de Deus passar ao seu coração, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, se você não cultivar isso, toda a sua vida é perdida. Porque não haverá como o Senhor, o Espírito Santo te apresentar a Deus no último dia. E lembre-se que Ele é o seu parceiro diário nessa vida. Sem Ele você não terá vida. E aí ele conclui dizendo assim: abandone, portanto, toda amargura. Abandonem toda amargura. Meu querido, uma palavra chega no seu ouvido e você fica amargurado. Essa amargura causa um falatório tremendo. Depois desse falatório, você vai permitindo que outras coisas vão entrando dentro de você. Como é que você pode dizer que está santificando a sua vida? E se alguém pergunta como é que você vai, você diz que está bem. Como você pode estar bem se você não goza de comunhão com as pessoas que você tinha anteriormente quando estava em comunhão com Deus? A comunhão com Deus é algo tremendo, extraordinário, e para que você usufrua dela, você precisa ter comunhão com o seu próximo. Se você não consegue amar, perdoar e manter uma relação de amor, de fraternidade com o seu irmão, querido ou querida, é impossível você servir ao Senhor. Você está enganando a si mesmo. E ele diz mais, não permita que ódio entre no seu coração, raiva entre no seu coração. O que é que afasta as pessoas? É a amargura, é o ódio, é a raiva. Quando você permite que essas coisas fiquem dentro de você, acabou com a sua vida. Perante Deus você está acabado. Você pode sorrir para outras pessoas, brincar em outros ambientes, rir para outro ambiente, mas aquela barreira que você criou contra o seu próximo ali, ela permanecerá diante de Deus. Só pode ser derrubada se você quebrar esses princípios e voltar à presença de Deus. Então viver uma vida de santidade é mais do que você está pensando. E ele diz, nada de insulto, nada de malícia. Ao contrário, sejam bons e delicados uns com os outros e perdoe uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Quer viver uma vida santificada? Siga os princípios da Bíblia. Ama o teu próximo como você ama a você mesmo. Nunca deseje para alguém que está diante dos seus olhos ou já esteve diante dos seus olhos mal algum. Procure dar o melhor para ele. E se você se acha superior do que ele, então estenda as suas mãos para que ele possa crescer e estar à sua altura e vocês possam caminhar juntos.
Nunca menospreze, nunca desvalorize, nunca seja ingrato a alguém que te fez bem. Procure mostrar amor a todos e viver uma vida em obediência ao Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa mensagem alcance os corações daqueles que ainda estão vivendo em desobediência ao Senhor e possa trazer, ó Deus, harmonia entre as vidas, entre os corações, dentro do lar, dentro da igreja e, enfim, na própria sociedade, porque isso é agradável aos teus olhos. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.